Nós vimos há pouco tempo o Chapo, o chefe do Estado moçambicano, é mestre, né? Um mestre Chapo, foi assistir à investidura, ele como convidado de honra, de eleições fraudulentas, eleições que derramaram sangue, eleições que culminaram com destruições de infraestruturas, destruíram a economia, porque aí foram barracas das pessoas e tudo mais. Por quê? Porque o candidato, o candidato tido como vencedor ou vencedora, as eleições não foram justas. Sr. Chapo, tenha honra. A relação entre o povo moçambicano e o povo da Tanzânia é histórica, não é? Como sabem, a Frente de Libertação de Moçambique, o movimento libertador, na altura, hoje partido, foi formado na Tanzânia, portanto, a 25 de junho de 1962. E muito antes sempre tivemos o apoio da Tanzânia e nós não podíamos faltar no momento especial que é a tomada de posse da presidente eleita, e nós achamos que era muito importante estarmos aqui em nome do povo moçambicano, mas também para cada vez mais solidificar as relações de amizade e cooperação que existem entre os dois povos. A relação entre o povo moçambicano e o povo da Tanzânia é histórica, não é? Como sabem, a Frente de Libertação de Moçambique, o movimento libertador, na altura, hoje partido, foi formado na Tanzânia, portanto, a 25 de junho de 1962. E muito antes sempre tivemos o apoio da Tanzânia e nós não podíamos faltar no momento especial que é a tomada de posse da presidente eleita, e nós achamos que era muito importante estarmos aqui em nome do povo moçambicano, mas também para cada vez mais solidificar as relações de amizade e cooperação que existem entre os dois povos. Então aqui está o Chapo a falar das relações entre Moçambique e Tanzânia. Mas pronto, vamos lá à primeira questão. O que significa a participação do Chapo na investidura de eleições de alguém que é tido como vencedor, mas de eleições que derramaram muito sangue? Olha, é tão interessante quando eu vi o presidente Chapo participando nesta situação, porque a própria Sumia absteve-se em participar na investidura do presidente Chapo, devido aos conflitos que nós tínhamos. Uma coisa é fugir na ideia da história, uma coisa é uma realidade, o que estamos a viver. A própria a presidente, que reconhece bastante que o Moçambique Moçambique precisou da Tanzânia para a formação da Frente de Libertação, mas ela não participou na tomada de posse do próprio presidente Chapo em janeiro. Esta é uma mensagem que ela mostrou, que não podia participar porque morreram muita gente e as eleições não eram tão justas. Do mesmo jeito, o presidente devia fazer isso. As relações internacionais, elas têm complexidade. Ela precisa de ser correspondida e depois você tem que ver o conteúdo. Não é questão histórica. Questão histórica, ela sempre vai existir desde muito. Então, o que eu vejo como um historiador e filósofo também das relações internacionais é que o presidente Chapo precisa da consolidação das ditaduras que está acontecendo em Moçambique para poder ter apoio, quer assim, militar, assim como apoio ideológico, porque nós estamos a ver que, afinal de contas, já estamos quase há 10 anos, o presidente Chapo ainda fala da questão da legitimação, que já não era possível falar da questão da legitimação, porque a legitimação ela é falada 2 dias depois da eleição. Mas agora fala-se da legitimação, fala-se de nós somos o presidente de todo mundo. São questões que um presidente da República não pode vir propagar todos os dias. Então, o que Chapo foi fazer é legitimar a ditadura por si para as próximas eleições, para ter o apoiante. E como isso? E perceber... Desculpe. Está a dizer que Chapo foi legitimar as ditaduras. Sim. Para que as próximas eleições ele tenha um apoiante, quer militarmente, assim como ideológica ou inteligência, como se elimina um adversário. Estás a ver? Por exemplo, você tem há muita gente que fala muito de Samora, diz que Samora foi bom presidente, mas não. Samora foi o presidente que nos ensinou que não existe adversário no jogo, só tem inimigo. E isto vivemos até hoje.
que no jogo não há adversário, tem inimigo. Inimigo. Não tem adversário. É por isso, se você ler a primeira Constituição diz, todos aqueles que são oponentes ao socialismo são os nossos inimigos, não são nossos adversários. Na política não existe o inimigo, existe o adversário. Professor, podemos ficar de pé um pouco? Há uma coisinha que precisamos de fazer? Vamos lá aqui, vamos lá ver esta cara aqui. Ah? Olha, produção, vamos lá ver. Tá, consegue ver de lá em casa esse rosto? Vem para aqui um pouco dentro, professor. Não ficamos. Yeah. Vocês conseguem ver esse rosto? De juventude já não tem aqui. Não. Tem juventude aqui? Não tem. Será que tem ainda um espaço na cabeça dele em pensar para o povo aqui? Sabe, esta pergunta é tão interessante. Por quê? Olha só. Todos que entram nos poderes destes libertadores, a noção deles não é de governar. Não é isso. É de substituir o colono. A ideia é substituir o colono. Veja só as entrevistas que acontecem dentro da Frelimo, chama Pinduza, Zanu PF. Agora o Mananga estava a falar. Até dizia que eu tenho nome de Gargo, porque eu sabia lutar contra os portugueses. E as narrativas dessa perspectiva começam nesses, por exemplo, em Moçambique, Oeste, a dizer que nós vencemos as eleições. Começa o problema ali. Vencemos o quê? A luta de libertação. Começa o problema ali. Você não pode entrar no poder mentindo, primeiramente, historicamente, mentindo. Estava a mentir? Sim, você começa a mentir que vencemos. Não, você diz, lutamos 10 anos, quando chegamos a uma fase, o nosso adversário, ele pediu que não continuasse com a luta. Você está a ser honesto. Ok. Não é dizer venceu. Não dizer que venceu. Não venceram esses. Não, nenhum que venceu na África. Não existe. Porque Só que existia cartas que estavam a circular dentro da Europa que as pessoas não estavam interessadas mais em lutar. Porque não era... É como as discussões atuais. Ninguém queria na Terceira Guerra Mundial. ninguém queria. E depois já de vir alguém dizer que eu que travei. Eu venci a Segunda Guerra. Mas vamos aqui. Vamos. Atenção lá em casa. Atenção lá em casa. E depois não digam que eu não. Vamos aqui. Esta mamã aqui, eu não sei quantos frascos de betume acabou gastando. Só para tornar esta cara meio brilhante. Mas está a negar, está ainda toda ela com marfanhos. Está a dizer que eu já cansei. Mas ainda quer estar no poder. Eu tenho medo de falar sobre por causa dos feministas. Mas olha só, quando ela entra como vice-presidente, foi uma projeção feminina. Numa de que temos um presidente, homem, que era Magufuli, e depois veio uma mulher. Veja, esse projeto que está acontecendo na Tanzânia, às vezes nós vamos classificar ela só. Não. É aquilo que aconteceu na Renamo. Okay. Em que o Magumice e os outros queriam o Momad para depois manipular. Só que o Momad não. Mais tarde, quando sentiu-se que o dinheiro anima, ele tornou-se um manipulador dos outros. Tá vendo? É isso que está acontecendo aqui. Já não estão a conseguir manipular essa mamãe. Manipular a ela. Ela já está a manipular dentro do sistema. Então, às vezes é uma má projeção que nós temos, porque nós queremos roubar. Então, o que ele dizia? Como é uma mulher que vai estando ali... Vamos conseguir controlar. Sim. Só que ela virou-se uma ditadura. E a ditadura feminina, em Tanzânia vai se morrer bastante. Porque é uma ditadura... Tudo que você fala para uma mulher, quando ela acha que as pessoas estão menosprezando, é morte. Como aquilo acontece aqui em Moçambique, como acontece em Guiné-Bissau, como acontece em outros sítios. Vamos ter mais sangue em Tanzânia, porque ela ainda vai querer lutar pela legitimação, como o nosso presidente também tem feito. Ele está a lutar da legitimação. Ele quer que as pessoas reconheçam que ganhou as eleições. Você está a ver, eu pergunto o jornalismo. Um presidente com 10 meses de governação, há necessidade de chegar ao público e dizer que eu fui votado, é preciso? Não precisa. Quer dizer, sozinhos está a se desconfiar. Não precisa.